Quinta ao Vivo. Voltando agora, terceiro bloco do programa Quinta ao Vivo, aqui na cidade de São Paulo, hoje, entrevistando a nossa irmã Adriana Mauri Liberati, nos contando sobre a sua vida, suas experiências com o Senhor, tudo que o Senhor tem feito, os momentos difíceis, os momentos alegres. E como ela mesmo disse no último bloco, né, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só existe um caminho que nos leva à verdadeira felicidade e nos leva à grande festa celestial, às bodas do Cordeiro, que é para onde todos nós que somos cristãos e que buscamos conhecer essa verdade, seguir os mandamentos do Senhor, almejamos. Então, realmente, passamos por dificuldades, não é, Adriana? Passando por momentos de provas, mas nós vemos que, estando no caminho do Senhor, seguindo os seus mandamentos, nós temos a vitória. É uma vitória por dia. O Senhor está sempre conosco, nos conduzindo, nos guiando. E eu queria convidar a Adriana e os irmãos a ler uma palavra que está no livro de João. O capítulo é 12. E o versículo é o 46. E o título dessa parte da Bíblia é o resumo do ensino de Jesus. E no versículo 46 diz o seguinte: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Nós já conhecemos o caminho das trevas. Jesus nos resgatou de lá, nos tirou de lá. Nesse caminho existe tristeza, nesse caminho existe falta de paz, nesse caminho existe discórdia, brigas familiares, e nós não queremos mais voltar para ele. Então nós já sabemos qual é o caminho que o Senhor nos colocou e que nós temos que estar, sim, vigilantes, em oração, como a Adriana mesmo colocou, e buscando que o Senhor venha resgatar toda a nossa família, né? A própria palavra diz que quando, né, nós servimos o Senhor, Ele está cuidando da nossa família, Ele vai resgatar todos. Eu creio nessa promessa. Então, eu creio que a Adriana teve uma vitória. Nesses momentos de intercessão dela, mesmo em momentos de provas e dificuldades em que ela orou, se prostrou ao Senhor, o Senhor está um a um resgatando, buscando. Então, Adriana, nos momentos, relata pra gente... nos momentos de maior aflição, nos momentos de maior dificuldade, o que tu fazia? Eu sempre tive paz, né? Porque eu sempre soube que Deus resolve, mesmo eu falando, não acredito, não tenho fé, mas no fundo a gente sabe, né? Até teve uma vez que eu escutei no culto falando, né? Quando vocês foram batizados, uns falaram em línguas, outros não sentiram nada. E eu lembro que eu falei para o apóstolo, eu senti uma felicidade que eu nunca senti na minha vida, só senti aquele dia. Eu senti uma felicidade enorme, né? Eu falei, muitas ministrações também que eu vi do seu Sérgio, ele falando, né? Se você não tem fé, se você não consegue fazer, se seu coração tá duro, pede pro Senhor, né? Fala, não tenho fé, não tô orando, não tô fazendo, tô em rebelião, e foi o que eu fui fazendo. Abri o coração, pedi para ele renovar a mente, né? Que é loucura, né? Aos olhos humanos, né? A gente quer aproveitar o mundo, só que a gente vê que não tem alegria nesse mundo mais. A gente morreu para esse mundo realmente. Então, a gente só tem a esperança mesmo de um dia reinar com Cristo, né? Amém. E pedir para Ele salvar as pessoas que a gente gosta e para capacitar a gente também a buscar os escolhidos dele, né? Amém. E eu tô pedindo para ele me tirar essa timidez que eu tenho, né, para me poder fazer evangelização, que eu fico com vergonha. Mas eu creio que ele tá mudando. Amém. Ele tá tirando essa dureza de coração, né? Amém. De eu ser o meu rei, né? Que não, eu sou serva, né? Não sou rei o rei é Jesus. Amém. Vou te convidar, Adriana, e os nossos ouvintes aí para Mateus, livro de Mateus. Vamos ver o que essa palavra nos fala. Mateus, o capítulo é 7.
E o versículo é 7. Mateus 7, 7. E ele diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, o que nós temos que fazer? A irmã nos relatou aqui. Falta de fé? Orar e pedir ao Senhor. Tudo que a gente precisa, a gente tem que levar aos pés do Senhor. Senhor, sou tímida. Senhor, quero evangelizar. Me capacita. Porque a gente sabe que o Senhor nos escolhe e Ele nos capacita. Nós não somos especiais, não somos nada. Mas no momento que Ele nos resgatou e nos escolheu, Ele vai nos capacitar a fazer tudo. Tudo de acordo com a sua vontade. Então, se existe, né, Adriana, dentro da Bíblia, palavras que nos falam que temos que praticar o ID, temos que pedir ao Senhor, porque no momento certo e exato, Ele vai dizer: minha filha, pode abrir a tua boca que eu vou falar por ti. Não precisa te preocupar, é eu que vou falar, é eu que vou te conduzir. No momento que se aproximar de ti uma pessoa com necessidade, contando seus problemas, tu vai ver que naquela hora, né, vai te dar uma coragem e tu vai ver que não é tu, é do Senhor mesmo. Porque é Ele que nos encoraja, é Ele que nos guia. Então, o que tu falaste aqui é algo assim que muitas vezes nós esquecemos, né? De pedir tudo ao Senhor, tudo que nós temos necessidade, né? Até aumentar a nossa fé, né? E realmente nós temos a prova que Ele faz. A gente comprova, né, Adriana? Ele faz. Glória a Deus, né, que Ele faz. Ele sabe, né, onde pega a gente. Graças a Deus, Ele resgata cada um, né, dos escolhidos. Peço que Ele me capacita cada vez mais, né, que tire toda essa vergonha, toda essa falta de fé, toda essa dureza de coração, que eu possa sentir verdadeiramente amor ao próximo, aos irmãos, né? Porque pra gente é fácil a gente gostar dos da gente, né? E quer resgatar os da gente, mas a gente tem que sentir esse amor ao próximo, né? E quem você não conhece, como eu já escutei muitas vezes, a gente às vezes quer escolher para quem falar, né? E é o Senhor que faz. Muitas vezes aquela pessoa que você fala, não, para ela eu não vou falar de jeito nenhum, é aquela que está aberta a receber, né? Aquela que está precisando. E às vezes você quer escolher, né? Quem que o Senhor vai chamar. E Ele te mostra que não é assim, é do jeito dele, na hora que Ele quer. E glória a Deus por isso, né? Amém. A gente tem que pedir, né, Adriana, que o Cristo aumente dentro de nós e a gente diminua. E a gente tem feito isso, e tu tem feito isso, acompanhando toda a programação dessa igreja maravilhosa que Ele colocou aqui tão próximo da tua casa, né? E que nos traz através de mídias, né? Hoje nós não temos, se nós olharmos para um lado, tem as programações da rádio, para o outro, as programações da TV, como esse programa que você está assistindo. A Escola do Reino semanalmente, né? Não conseguiu assistir no dia da Escola do Reino, ficou gravado lá no YouTube. Muitas vezes assistia também pelo Facebook ao vivo. Amém. Que eu via ali os irmãos entrando e acabava assistindo. Porque são os lembretes, né? Então, nós temos o Facebook que nos lembra que tal hora começou uma programação. Nós temos, que eu sei que tu já leu vários livros da igreja também, todo o material da editora Vento Sul, né? E agora temos a novidade do aplicativo, porque não ficamos mais afastados do celular. Tá lá, a igreja está dentro do nosso celular, o momento da oração está no nosso celular. Não pôde ir à igreja, quer assistir um culto, né? Foi impedida de ir, está no teu celular o culto rodando. Quer dizer, a gente tem tudo hoje nas nossas mãos para a gente ficar forte, nutrido e não se afastar mais do Senhor, né? E com toda essa programação, ocorre isso que nós estávamos falando agora há pouco, né? O Senhor vai crescer dentro de nós e nós vamos diminuir. No momento que nós vamos diminuir, né, o nosso ego, né, vai ficando de lado e com certeza a gente vai estar cada vez mais disposta e querendo, né, buscar o Senhor e levar o Senhor para aqueles que ainda não têm, né, e que são muitos. Muitos da nossa família, como tu mesmo está relatando, né, amigos, parentes, né, mais distantes, enfim, o Senhor vai nos dirigir, mas temos que ter paz nisso, como tu falaste, né? Porque o Senhor vai, no momento certo, acender aquela fagulha e quando Ele disser vai, a gente vai. E aí, É só obedecer, né? É só obedecer. E aí, realmente, tudo vai acontecer. E a gente viu
a coisa mais importante, que não foi a gente que foi o Senhor. Ele me provou isso, né? Que eu achava que eu manipulava, que nem quando eu era pequena, tudo adolescente. Meu pai fazia tudo o que eu queria, né? Eu sabia manipular ele, né? E eu tinha o meu jeitinho. E eu achava que se eu, com o meu jeitinho, eu ia fazer ele batizar. E não. Eu cheguei a chorar, cheguei a falar que eu não queria ser responsável pelo sangue dele, que eu ia pro inferno junto com ele, mas que... E não adiantou, não adiantou. Deus mostrou para mim que não é assim, que é só em oração e é no momento que ele decidir. Não é por minha manipulação que eu vou resgatar ninguém. Ele me ministrou muito isso. E a alimentação, né, que nem você falou. A gente afasta e a gente vai se alimentando, vai se desnutrindo e vai ficando fraco. E a gente tem, né, um alimento rico, né, puro. E a gente não quer, né, se alimentar, só se alimenta do mundo, das coisas do mundo. E vai cada vez ficando, dando mais brecha, né. E Deus vai, por misericórdia, trazendo a gente, vai escutando. Eu escutei também um depoimento logo que eu voltei da irmã Bárbara, que ela me fez lembrar muito também disso daí, porque ela contou, né, do Cleide, que ficou em coma, tudo, e que para ela era difícil evangelizar, ela tinha vergonha, até pelo status dela, tudo, né? E que quando o médico falou tem 3 a 5% de chance, ela falou, se o senhor existe, o senhor me mostra, né, que eu vou te servir. E aí, esse vou te servir, eu lembrei, eu falei, eu também prometi para Deus, que se ele restaurasse minha família, eu vou te servir. E aí, depois, quando tá tudo certo, você esquece, né? Você deixa, você não vigia, né? Não ora. E aí, muitas vezes, que nem o Cleido fala, é aí que tá tudo bem, é que você tem que orar mais, agradecer mais e pedir para Deus. Eu colocando aos pés do Senhor, que eu não consigo por mim, não tenho vontade, em mim não tem bem nenhum. E ele me mostrou que a gente acha que é bom, mas a gente não é, né? A gente não é nada sem ele. Amém. Sem a graça dele, nós não somos nada. Amém. Agora, Adriana, tu me fizeste lembrar, né? Tu citou, né, a mãe do Cleider falando, né, sobre um momento difícil que era estar perdendo um filho, né? E nesse momento também eu estava perdendo o marido, né? E em determinado momento, eu me lembro que, através dessa alimentação que nós estamos falando agora, eu não dormia praticamente de noite, né? Enquanto ele estava hospitalizado na UTI. E os irmãos, como Corpo de Cristo, me mandavam muitas palavras para mim ler. Na época não era WhatsApp, era SMS. E eu recebia os SMS, ia para a Bíblia, ia para os livros. E eu acredito que num desses aconselhamentos dos irmãos foi me sugerido que eu lisse um livro, né, da editora Vento Sul. E naquela noite, lendo o livro, uma das perguntas do livro é, né, se eu estava cumprindo o meu propósito. Né? Que o propósito, e como tu disse, a salvação é individual. Então, se eu estava cumprindo, e naquela noite eu sabia que eu não estava cumprindo, porque até então só o meu marido, né, se dedicava mais à obra, à igreja, aos grupos familiares, e eu não tinha muita inclinação a me dedicar. E naquele momento, que é o momento certo de revelação do Senhor, veio a questão para mim, você está cumprindo o seu propósito? E eu sabia que eu não estava cumprindo, porque eu estava me negando a cumprir o propósito. Naquele momento, né, eu também, né, fiz um voto com o Senhor e disse que se o meu marido, né, fosse recuperado, eu ia, sim, né, me colocar muito mais à disposição para servir o Senhor. Né? E nesses momentos de dificuldade, realmente a gente faz o voto, mas a gente tem que cumprir. Mas o Senhor nos capacita e a gente passa a cumprir sim, porque cresce o temor dentro de nós. E como tu disseste, né, quando está bom, né, quando as coisas estão bem, é que aí que a gente tem que ter perseverança e buscar mais o Senhor. Temos que vigiar. E você contando também, lembrei também, né, disso aí de... Muitas vezes o Luiz, ele estava, né, empolgado, vou em todos os cultos, vou em todos os grupos familiares, vou fazer, vai acontecer, e eu não queria acompanhar, eu não queria. Às vezes a pessoa fala, eu vejo você como um pastor, eu falo, meu Deus, eu não quero que ele seja pastor, né, a vida de mulher de pastor é difícil, eu não quero. E aí Deus foi me mostrando tudo isso aí, você não quer, ele não está mais na igreja, ele está se irando de novo, ele está se endemoniando de novo, e você preferiu assim? Não prefiro, né? Prefiro ele trabalhando para o Senhor e ajudando na obra. E como a gente sempre escuta, né? Nós somos um corpo
E todos os membros têm que trabalhar, né? Todos têm que ter uma função, uma ajuda, cooperação. E que, no nome de Jesus, ele capacita cada um dos seus membros a dê força, né? Amém. Trepidez para cada um. Amém. Perseverar. Amém. Muito bem, Adriana. Então agora me conta, com todo esse renovo espiritual, com esse retorno de vocês à igreja, tu buscando cada vez mais todas as mídias que a igreja nos oferece, o congregar novamente, o servir novamente juntamente às crianças no departamento infantil, tudo isso que está ocorrendo, como é que tu está te sentindo agora? Eu tô agradecida a Deus, né? Porque eu achei que não tinha mais retorno para mim e para ele, e Deus teve misericórdia, né? Trouxe a gente de volta, assim como eu oro para ele trazer todos os que se afastaram, né? Todo mundo que se afastou, mostrar a realidade do seu reino, né? Porque a gente não tem essa realidade ainda, né? A gente acha que tá uma coisa muito distante e cada vez a gente vai vendo que tá mais próximo e o que importa é a salvação, né? Que adianta você querer curtir o mundo, quantos anos você vai viver aqui? 70 anos ou menos? E a eternidade em jogo e você brincando, né, com a eternidade. Então, a realidade a gente tem que pedir para renovar a mente da gente, descortinar, né, nossos olhos, acabar com lapidar mesmo, porque nosso ego Amém. Quer mandar mais do que o Senhor, né? Amém. E realmente, Adriana, então, realidade espiritual. Nós temos que pedir realidade espiritual para nós, né? E para todos aqueles que, por algum motivo ou outro, como aconteceu com vocês, e com certeza acontece com outros irmãos, de ficar um período afastados ou não ter a fé tão grande, tão aumentada para estar, né, realmente, como tu está se sentindo agora, feliz, renovada, congregando de novo com os irmãos, servindo na casa do Senhor, que a gente ore para que todos cheguem a essa realidade espiritual, né, e não queiram mais se afastar do melhor caminho, da verdadeira felicidade, né? E com certeza palavras como fé, perseverança é que vão fazer com que a gente não se afaste mais, né? E que a gente realmente traga essa alegria para todos aqueles que precisam ouvir de nós os testemunhos, para todos que passam pelas mesmas coisas que nós passamos, possam realmente se sentir renovados e ter, como tu falaste, né, a mente renovada. Né? Que com isso vai acontecer o seguinte, nós vamos estar todos no corpo de Cristo, fazendo a função que nós temos que fazer, que é orar uns pelos outros. Amém? Então, eu te agradeço, Adriana, por essa tarde, por essa entrevista e profetizamos, né? Que tu e toda a tua casa serão salvos. Amém? Amém. Quero agradecer também aos irmãos, a todas as orações e que todos continuem firmes, né? Orando um pelos outros, jejuando e pedindo para Deus não deixar nenhum perdido, né? Que até o tempo dele voltar, né? Fechar a porta, né? E que estejam todos no caminho certo, Amém. Né? Em nome Amém. De Jesus. Em nome de Jesus. Então, uma boa tarde. Agradecemos pela tua participação, pela tua audiência e pelas tuas orações. E até o próximo Quinta ao Vivo. Deus abençoe. Quinta ao Vivo.